A falta de foco atrapalha? Essa falta de foco resulta depois nos pronunciamentos dos governantes? É a esquerda que atravanca nosso país? É a direita uma grande ameaça? No meio de tanta gente que supostamente acordou, quem realmente está fazendo alguma coisa? Está protestando por algo? Está entendendo o que está acontecendo? Quem está fazendo bagunça? Quem está achando que está numa festa? O gigante acordou confuso. Tacou o despertador na parede e tá puto. Os olhos ainda estão cheios de remela e ainda tá difícil enxergar as coisas. Corta pra mim! Bom, eu acho que já tem muita coisa desnecessária para se começar a falar. O contexto geral já está muito bem estabelecido, mas se você quiser eu dou aqui os esclarecimentos dos casos que meu professor de história deu na aula. Agora deu para entender. Bom, eu sei que é difícil, mas então eu vou procurar falar o que eu menos vi por aí, não repetir o de sempre. Por que a gente não é politizado como deveria? Se preferir, por que o gigante estava dormindo? Quando entra e sai governo, muita gente é influenciada. Sejam os mais pobres, ganhando mais benefícios, ou os mais ricos, com menos ou mais possibilidades de explorar. Mas tem muita gente que não sente isso na pele. Geralmente, a classe média tem o comodismo insatisfeito. Todos nós sabemos que os impostos são abusivos, que o sistema de educação e saúde são precários, ok, já é óbvio dizer isso. Mas manifestar por essas causas requer uma grande boa vontade, alguns dizem até solidariedade. Ou você acha que todos os que apoiaram o passe livre andam de ônibus? E é por isso que o aumento da tarifa influenciou tanto, porque ele mexe inclusive nas famílias que não sobrevivem de salário mínimo, não vão ao SUS, não frequentam escola pública. E aí o povo se animou ainda mais quando descobriu que não eram apenas pelos 20 centavos. Poderia ser também sobre os R$200 do novo jogo do PlayStation, pelo ensino fraco que agora tem que adotar cota para os seus alunos, consequentemente dificultando um pouco as coisas. E quando mal vimos, estávamos assistindo telejornal, indo às ruas, formulando ideias, debatendo, tem coisa melhor para se politizar? Mas tem gente que já estava politizada e alguns esquecem disso. Mas o grupo não tem líder. Alguns tentam tomar rédeas, do seu jeito, mas são completamente rechaçados. Não, o movimento é apartidário. Sim, mas o seu direito de reclamar do meu grupo também é meu direito de mostrar minha bandeira. Oportunismo. Tá bom, gracinha. Às vezes de forma ignorante. Outros dizem representar o povo. Esses já não são partidos, mas também não mostram a cara. Derrubam sites que representam o poder. Acusam os outros de censura, mas o chumbo é trocado, né? Eles podem ser vistos como uma ameaça, um mal necessário para o governo? Talvez, mas não pode ser levado em conta como um processo democrático. E eu acho essa história sensacional, mas eu acho que a gente tem que saber dividir a realidade da ficção. A ficção faz sentido. E agora eu vou abrir um parênteses aqui. Não é porque um personagem é bem construído, com personalidade forte, com ideias fortes, que ele vai representar uma verdade em nossa vida. Tem muita gente que compartilha foto, frase do Coringa como se ele fosse um revolucionário e esquece de um pequeno detalhe. Ele é psicopata! Elevando isso a uma potência imensa, os entusiastas de V de Vingança saem às ruas com máscara sem nem saber o conceito de anarquia. Devem ter visto no filme e achado muito legal e vamos fazer também. Bom, mas isso não é geral. Cada um sabe no que acredita. Se você leu, estudou, sabe o que é anarquia e acredita nela, seja antes ou depois disso aqui, tudo bem, essa é a sua bandeira, ok. Mas não grite por democracia com uma máscara do Guy Fawkes depois de ter visto o filme. Sério, não se deixa levar pelo filme, não. Quanto à violência, deixando de lado o furto de banco, depredação de loja, o que sobra? Vandalismo a patrimônio público. E que patrimônio público é esse? Museu, biblioteca, hospital, escola. Isso foi invadido? Não. É sempre símbolo de poder. Hoje foi o Palácio de Itamaraty. Ontem foi o de Versalhes. Hoje foi o Muro da Alerj. Ontem foi o de Berlim. Entendeu? É difícil fazer essa análise quando você vê o curso da história. E polícia repressora é um problema, mas acaba compreendendo seu papel. Tanto que no início estava reprimindo manifestante, mas agora está sabendo fazer o dever direito. Mas então o povo foi gritar na rua, o governo atendeu ao primeiro pedido, mas o gigante continua gritando 1000 outras coisas. O povo não parece querer terminar essa festa, e é assim que realmente está sendo para muita gente. Um carnaval que nunca existiu. Já tem até Tumblr pedindo para o gigante voltar a dormir. Uma coisa é a falta de pauta, a falta de foco dos manifestantes, o que já é um problema enorme. Outra coisa é querer transformar isso numa balada. Daqui a pouco vai ter camarote, gente se pegando. O que eu posso tirar no geral disso tudo é: todo mundo quer ver a história sendo feita, mas muitos ainda não se encaixaram nela. Para o governo responder, mesmo as reclamações devem ser aprimoradas. Gente defendendo o impeachment da Dilma parece ter uma análise muito superficial do caso, não parece ter buscado saber como se dá esse processo. É um julgamento um tanto ingênuo. Vejo pessoas exigindo coisas que já foram resolvidas, clamando por direitos que não são constitucionais por falta de informação.
A gente tem sempre que procurar saber. Mas como as notícias estão muito rápidas, a gente acaba tendo as nossas próprias conclusões às vezes, e às vezes precipitadas. Para ver como tão rápidas as notícias, eu tava escrevendo o roteiro para isso aqui, e aí do nada, pronunciamento da Dilma. E aí discussão, né? Ah, ela tá fazendo propaganda política. Ah, ela tá enrolando o povo. Ah, é blá 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 blá. Fato é que ela está se mexendo. E os governantes estão com um cagaço muito maior. Eles poderiam muito bem ignorar, deixar o fogo abaixar, esperar todo mundo esquecer. Mas não, os resultados vão vir. Daqui a daqui a 2 semanas, daqui a 1 ano. O povo agora não vai mais parar. E detalhe importante que muita gente esquece, a presidente não pode resolver o país sozinha. Tem muita gente na Câmara que trabalha por si mesmo, partidos que trabalham contra o povo, e isso é importante ser visto. E isso só na hora da votação. Para concluir, eu acho que sim, as questões que a gente está exigindo vão sim ter resultado no futuro. Mas devemos melhorar as nossas formas de protesto? Sim. Agora é hora de parar, o governo tem que tomar as atitudes corretas, nós temos que refletir sobre o que aconteceu, ou não? Tem que ficar em cima porque o governo vai esquecer? Bom, o povo, eu sei que não. Boicotar os que ainda estiverem protestando? Não sei se vai adiantar muito mais. A animação para fazer protesto não pode fugir de um objetivo principal. E isso é importante. Se você se emocionou, se você foi na rua, viu a rua e achou interessante, achou incrível, foi incrível mesmo. A semana depois do dia 17 foi absurda, mas defenda ideias certas. Defenda uma ideia que você pode saber se foi ou não cumprida. Não defenda fim da corrupção, não defenda a melhoria da educação. Proponha coisas concretas. Isso é muito geral e abstrato e você não vai poder saber se está sendo feito ou não. Proponha medidas. Por exemplo, fim da PEC 37. A Dilma dizendo que vai investir 100% dos royalties à educação. Se agarra a isso. Isso são coisas concretas. A gente, assim, ensina um governo a tomar as atitudes corretas. Porque povo sem foco é governo sem foco.